Fala pessoal, tudo bom com vocês? Galera, vocês são muito bem-vindos em mais este vídeo que nós estamos gravando a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical. O meu nome é Bruno e hoje nós estudaremos a lição de número 3 da classe dos jovens do segundo trimestre do ano de 2022. Vamos lá então? Pessoal, a lição de hoje ela tem como título José, resistir à tentação é possível. Na aula de número 2, nós estudamos a respeito de Adão e Eva, quando eles quiseram ser igual a Deus, sendo eles tentados pelo diabo. E eles acabaram caindo na tentação. E na lição de hoje, nós vamos aprender que é possível sim resistir à tentação. Que é possível sim, quando a gente está nos nossos momentos de fraquezas e quando o diabo ele vem querer nos tentar com algum tipo de coisa que a nossa carne sente o desejo, é possível sim resistir à tentação, tá certo? E nós temos aí o nosso texto principal no livro do Gênesis, no capítulo de número 39 e no versículo de número 9, que ele diz assim, ó: Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Essas daqui, meus irmãos, são as palavras de José, tá certo? O resumo da lição, nós temos a seguinte maneira. Quando temos temor a Deus, entendemos que é possível, pelo Espírito Santo, resistir às tentações. Então marque esse texto, grife, rabisque, escreva na parede do seu quarto, escreva nas paredes da classe dos jovens lá, porque esse texto aqui é muito importante. Eu vou até ler de novo. Ó. Quando temos temor a Deus, entendemos que é possível, pelo Espírito Santo, resistir às tentações. Então, vamos para a nossa lição, tá certo? E como sempre eu tenho falado, e vou repetir aqui de novo, nós temos 3 objetivos. Se os teus alunos saírem da sua aula com esses objetivos em mente, a tua aula valeu 100% a pena. E o primeiro objetivo é mostrar as dificuldades de um jovem de Deus. Olha aí, vai anotando. O segundo objetivo é saber que o Egito foi um lugar de tentação para José. E o terceiro objetivo é compreender que o Egito também foi um lugar de restauração para José. Então, gente, anotem isso daí e passem para os seus alunos, porque isso daqui dá uma mensagem muito, muito linda, tá certo? O nosso texto bíblico está em Gênesis 39, do capítulo 7 ao versículo 20. Faço questão de ler, porque é através dele que vai trazer base para a nossa aula. E ele diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gente, eu estou me esquecendo de um detalhe aqui. Você é novo aqui? Então se inscreve aqui, ó. Se inscreve no canal, já deixa aí o teu like, ativa o sininho de notificação, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal a respeito da lição que será ministrada no próximo domingo. Então, não te custa nada, ó. Se inscreve aqui embaixo aqui e eu vou deixar minha rede social aqui em cima, ó, o Instagram, tá bom? Continuando no verso de número 10, diz assim, ó: E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Olha só, a mulher conseguiu finalmente pegar José sozinho em casa. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vejam, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós? Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, e que o seu senhor veio, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Gente, olha que texto fenomenal esse daqui. A gente entende por esse texto que José não foi tentado apenas um dia. A tentação veio sobre José por vários e vários dias. Então, fica comigo aí até o final dessa lição, que nós vamos pontuar aí algumas lições importantes. Já pega a sua caneta, já pega o seu caderno de anotações e vamos anotar aí que nós temos 3 tópicos juntamente com seus subtópicos, tá certo?
O primeiro tópico vem trazendo a respeito das dificuldades de um jovem de Deus. Então, você, enquanto professor, pode trazer para os dias atuais essa mesma situação que aconteceu com José para os seus jovens, trazendo aí quais são as principais dificuldades, as principais ofertas que Satanás, em pleno século XXI, vem oferecendo para a sua juventude, tá certo? Então, faça uma pesquisa, anota no seu caderno e vai além do que a revista está dizendo. Enriqueça a sua aula, enriqueça a sua classe, trazendo as dificuldades. Vamos dar aqui alguns exemplos? Qual é a maior dificuldade hoje que fica 24 horas na mão de um jovem, de um adolescente? Um aparelho celular. E dentro do aparelho celular, a gente tem ali um mundo digital. E dentro desse mundo digital, nós podemos escolher ali o que a gente quer se alimentar. Se a gente quer se alimentar de coisas boas ou de coisas ruins. Então, na maioria das vezes, o jovem, o adolescente, como ele é muito curioso, ele tem na palma das suas mãos ali uma fonte de conhecimento. E essa fonte de conhecimento, se ele começar a desfrutar fora do seu horário, fora da sua idade, pode trazer prejuízos irreparáveis, como por exemplo, a pornografia. A pornografia hoje é uma das principais características de um jovem frustrado dentro da igreja, porque ele até vai ao culto, participa das escolas dominicais, participa do conjunto dos jovens, mas ele não consegue se libertar dessa desgraça chamada pornografia. E isso está tudo inserido no aparelho celular. Ele se tranca no banheiro ou dentro do seu quarto, embaixo da coberta, e fica ali vendo coisas que não agregam valor algum na vida dele. Então, esse é apenas um exemplo que a gente pode estar trazendo aí para vocês estarem refletindo aí juntamente com a sua classe. Mas vai a fundo, pesquise mais sobre as dificuldades. O subtópico primeiro diz, um filho nascido em uma casa dividida. Olha que importante, eu vou até ler esse tópico aqui com vocês, ó, porque ele fala assim, ó, José nasceu em um lar onde o seu pai Jacó tinha a sua atenção disputada por 4 mulheres e 10 outros filhos. Adaptações feitas para acomodar certas tradições podem cobrar seu preço, como foi neste caso. Um lar dividido por concorrências internas prenunciava que a família de Jacó era uma família disfuncional. Deus jamais autorizou que o homem ou a mulher partilhassem seus leitos. O casamento deve ser monogâmico, ou seja, com uma só pessoa, não várias pessoas, gente. Com a bigamia ou a poligamia vieram as disputas. Basta lembrar de que o pai de Samuel, Eucana, tinha 2 esposas, Ana e Penina. E a palavra nos diz que Penina perturbava Ana justamente quando iam à casa do Senhor, em Siló. Lendo o texto de 1 Samuel, podemos concluir que nem mesmo o horário do culto, um momento sagrado, é respeitado quando um lar é dividido. A divisão familiar revela insensatez e falta de temor a Deus. Então olha que importante, gente. Leve isso na mente dos seus jovens, porque essa palavra aqui vai como flecha no coração deles. Um lar dividido não subsiste. Então, se estiver tendo ali algum tipo de dificuldade dentro do lar do seu aluno, da sua aluna, através dessa aula ele pode ser curado e liberto. Você não pode ser o responsável pelas tragédias que acontecem na vida de alguém, mas você pode ser responsável por trazer uma palavra de salvação, de esperança e de alívio na vida da sua classe. Então, usa a sua criatividade, deixa o Espírito Santo agir no seu coração para que você possa ser um instrumento de Deus na sua classe. O tópico de número 2, ele traz o seguinte tema, um filho detestado por seus irmãos. Aqui vocês podem esclarecer que José, ele era invejado pelos seus irmãos, porque o seu pai Jacó tinha um carinho por ele, era o caçula, era o irmão mais novo, e isso levantava a ira de todos. Então, traga também esse tema aí para os seus alunos, porque que culpa José tinha se o pai dele tinha um carinho a mais por ele do que os outros seus irmãos, tá certo? Então, reflita isso daí com eles, porque é muito importante. Olha o que diz o último parágrafo. Ó. A palavra dá a entender que eles não tinham forças para tratar José como igual, pois realmente Jacó tratava José de uma forma privilegiada, algo que nenhum pai ou mãe deve fazer. Então, traga essa reflexão para os seus alunos, tá certo? O terceiro subtópico diz, um filho fora de casa. O distanciamento entre as pessoas dentro de um lar pode abalar muito a forma como vivemos. Por força da predileção de seu pai, do tratamento que recebia e dos sonhos que teve, José foi vendido por seus irmãos, dado como morto e se tornou um escravo. Olha aí, gente, o que os ciúmes, o que a inveja pode causar na vida de uma pessoa. Então, esclareça isso para a sua classe e coloque eles a entender os prejuízos de um filho fora de casa. Aqui a situação foi tão grave que eles, quando lançaram José lá dentro daquela cova lá, eles chegaram em casa sem o José. E olha a desestabilidade que trouxe isso na família de Jacó. Então, anotem isso daí, porque é muito importante vocês levarem isso daí em conhecimento aos seus alunos também. Olha que ponto importante, ó. Deus jamais deixa de recompensar a nossa fidelidade para com Ele. No momento certo,
nos dará o que necessitamos, tá certo? O subtópico de número 2, ele traz assim, ó, Egito, o lugar de tentação. Escravo na casa de Potifar. Olha que legal isso aqui, gente, que interessante, ó. Apesar das adversidades pelas quais José passou, Moisés relata que o Senhor estava com José e foi varão próspero. A definição de prosperidade apontada na vida de José não se parece com a mesma que tem sido falada em nossos dias. Em muitos púlpitos tem sido ensinada uma prosperidade que move o coração dos ouvintes a uma vida regalada, sem adversidades ou lutas. Os homens e mulheres da Bíblia nos dão exemplos de que a prosperidade não é dinheiro ou bens materiais, como disse Jesus. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Gente, olha que ponto importante para vocês tratarem com os seus jovens aí. Escravos na casa de Potifar, tá certo? Deus ele jamais abandonou José. E o fato de Deus nunca abandonar José não o impediu dele passar pelas dificuldades, provações e tentações que ele passou. Então deixa isso claro para os seus alunos também. O fato de nós servirmos a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, não significa que nós não seremos tentados, que nós não teremos prova, que nós não teremos aflições. Então, deixa isso claro para os seus alunos, porque José passou por todas essas coisas, porém, Deus estava com ele e prosperava os seus caminhos. Então, traga essa definição de prosperidade, explica para os seus alunos, principalmente os jovens e os adolescentes, de que prosperidade é nós termos a presença de Deus nas nossas vidas. Ponto e acabou. O restante das coisas, bens materiais, são consequências e frutos do nosso trabalho, tá certo? O subtópico de número 2 vem trazendo a tentação ocorrida, que ele diz assim, ó, ao se dedicar ao seu trabalho e se destacar como um gestor inteligente e trabalhador, José acaba atraindo a atenção da esposa de seu senhor. Gente, olha isso aqui, ó. A pessoa, quando ela tem um dom, quando ela tem um talento e ela se destaca por aquilo que ela faz, atrai o olhar de outras pessoas. E esse olhar de outras pessoas pode ser negativo na vida de quem está sendo observado. Assim aconteceu na vida de José. José ele era trabalhador, ele tinha dedicação no que ele fazia, e isso chamou a atenção da esposa de Potifar. E o que José fez com isso? Ele tinha a presença de Deus na sua vida, e a presença de Deus fez ele sair vencedor das tentações sofridas pela mulher de Potifar. Então explique isso para os seus alunos, que é possível sim um jovem, nos dias em que nós estamos vivendo, resistir à tentação e sair vitorioso de todas elas, tá certo? O subtópico 3 vem trazendo para a gente a tentação resistida. Mesmo diante das investidas de uma mulher cujo marido tinha uma posição importante no Egito, José se manteve firme em sua dedicação ao seu trabalho, ao respeito por seu patrão e, acima de tudo, manteve seu temor a Deus. Gente, olha isso daqui como é importante. José, ele tinha todas as características de que uma pessoa temente a Deus poderia ter. E isso foi suficiente para que ele resistisse a essas tentações sofridas. Então, uma pessoa, quando ela tem temor a Deus, ela consegue se esquivar dos ataques malignos sofridos na sua vida. Porém, uma pessoa que não tem temor a Deus, ela é uma presa fácil para Satanás e seus demônios. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de José, pela qual hoje nós estamos estudando a respeito da vida dele. Porque nós aprendemos que através da sua vida, porque através da sua conduta ilibada diante do Senhor, ele conseguiu se manter firme, fiel. Pagou o preço? Pagou um preço caríssimo. Ficou preso por alguns anos no cárcere. Porém, quando Deus o libertou da prisão, ele não saiu como ex-presidiário, mas ele saiu como um governador do Egito, porque o temor de Deus estava na vida dele, tá certo? E por fim, o tópico de número 3 ele vem trazendo Egito, o lugar da tentação. Aí ele tem os seus subtópicos trazendo o preço da fidelidade, a recompensa da fidelidade e fuja da aparência do mal. Fazendo um apanhado em todos esses tópicos aqui, nós entendemos e aprendemos o preço da fidelidade. Qual foi o preço da fidelidade de Jacó? Passar 2 longos anos presos, porque ele foi fiel, ele foi verdadeiro e foi correto diante de Deus. E qual também foi a recompensa da sua fidelidade? Um cargo que não existia ser ocupado por ele. Ele ocupou um cargo que o Egito ainda não possuía. Não existia o cargo de governador, mas quando ele saiu da prisão, o rei do Egito pegou ele e falou, agora você vai ser o governador, porque eu sei que tem sabedoria e tem temor de Deus na sua vida. Então essa é a recompensa da fidelidade. E o 3 vem trazendo para a gente fugir da aparência do mal.
Quando nós fugimos da aparência do mal, Deus ele nos recompensa, Deus ele nos ajuda. E a propósito, quantas vezes durante essa semana você foi tentado pelo diabo? Quantas vezes essa semana você conseguiu fugir da aparência do mal? Quantas vezes você conseguiu vencer a tentação, os ataques satânicos contra a sua vida? Então, você sabe que é possível sim nós sermos jovens e vencermos a tentação. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero em nome de Jesus que essa aula aí tenha enriquecido um pouco mais o seu conteúdo. Se você chegou até aqui é porque você tem paciência, você quer mais de Deus e eu sei que o Espírito Santo revelador vai te ajudar, vai te capacitar, vai ungir a sua vida para que você possa ministrar a sua aula com sabedoria, com unção e com graça. Que a sua aula seja muito abençoada em nome de Jesus. Não se esqueça de me seguir aqui no Instagram, não se esqueça também de se inscrever aqui no meu canal, me ajuda aí nessa jornada aí e cremos que Deus ele nos dará a vitória. Gente, fica na paz do Senhor Jesus e até a semana que vem.